Boa tarde a todos e todas. Gostaria muito de estar aí com vocês presencialmente, mas infelizmente não é possível e é por isso que eu optei por fazer essa apresentação por vídeo. Eu estarei participando de uma reunião do CNIG, Conselho Nacional da Migração, onde eu sou conselheira representando a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a pauta dessa reunião é a regulamentação da nova lei de imigração, principalmente no que se refere às questões laborais. Essa nova lei vai entrar em vigor dia 21 de novembro. Daí a importância da gente ver como que a gente pode fazer a melhor lei e tirar várias restrições como forma de mobilização política, né, nossa. Né? Nesse sentido, eu quero dizer, essa nova lei, como vocês devem saber, vai substituir o famigerado Estatuto do Estrangeiro, da época da ditadura, que está em vigor, que estará em vigor até o dia 21 de novembro, não é? E que considera a imigrante como ameaça à segurança nacional. É um caso de polícia. A nova lei é resultado de mobilizações da sociedade civil, mobilizações que se iniciaram ainda na década de 90, principalmente com os emigrantes do Brasil, em reação às políticas de securitização e judicialização da era Schengen e principalmente depois do 11 de setembro de 2001, não é? Quando fica pior ainda a situação e que realmente, devido à prisão, deportação e até assassinatos de imigrantes, como é o caso do Jean Charles, que foi até motivo de um documentário. E nessa época também, como parte dessa mobilização, é criada o Fórum Social Mundial das Migrações, no esteio do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. E também, nessa época, a mobilização em prol dos imigrantes no Brasil também se torna mais forte. Então, é um período de mobilização e essa mobilização inclui a necessidade de uma nova lei. Há 3 projetos que começam com projetos da era Lula, quando foi também dada anistia aos imigrantes que não tinham documentação. Isso é 2009. Depois há uma outra lei, em 2013, da autoria do anteprojeto de lei, de autoria do Aloysio Nunes. E, em 2014, também a lei que é conhecida, o anteprojeto de lei que é conhecida como a da Comissão dos Especialistas. E a nova lei, de fato, é o resultado, é um amálgama desses 3 anteprojetos de lei, e o foco é direitos humanos. O foco principal é direitos humanos. Então, é uma grande mudança em relação ao Estatuto do Estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, como nós da Associação Brasileira de Antropologia já mostramos, 50% ou quase 50% dessa lei ainda trata de secularização, ainda vê o migrante como ameaça à segurança nacional, porque vários artigos de deportação, expulsão, vigoram nessa lei. Realmente é um processo longo, uma luta de 20 anos ou mais por essa nova lei. Ela foi discutida por uma comissão no âmbito da Câmara de Deputados, cujo relator dessa comissão foi o Orlando Dias. Foi realmente discutida com a sociedade civil e era bastante boa para migrantes. Não fazia distinção entre migrantes e documentados e não documentados. Ele seguia a Constituição de 1988, que diz que tanto os imigrantes têm os mesmos direitos dos brasileiros. Então, era realmente um foco em direitos humanos. Agora, a situação, apesar da demora, quer dizer,
houve essa participação da sociedade civil, esse foco em direitos humanos, e a coisa começa a complicar quando vai para o Senado, porque quando vai para o Senado já há vetos e, principalmente, uma polarização muito grande entre os que são a favor da lei e os que são contra a lei, inclusive com manifestações de rua dessa nova direita, né, encabeçada, liderada por Bolsonaro, e que, inclusive, quer a manutenção, acredito ou não, do famigerado Estatuto dos Estrangeiros. A situação complica um pouco mais quando essa lei vai ser sancionada pelo Temer. E é nessa época, então, que realmente acontecem vários vetos, não é? Vetos dos avanços dessa nova lei. Esses vetos incluem anistia para imigrantes que ingressaram no Brasil sem documentos até 6 de julho de 2016. O conceito de imigrante, a lei sancionada conta apenas com as definições de imigrante, emigrante, residente de fronteiriço, visitante e apátrida. A noção era muito mais ampla. Revoga as expulsões de imigrantes decretadas antes de 1988. Veta isso. Veta a livre circulação de povos indígenas entre fronteiras nas terras tradicionalmente ocupadas por ela. Veta a extensão de autorização de residência a pessoas sem vínculo familiar direto. Veta o direito de imigrantes de exercer cargos, emprego ou função pública. E por aí afora. E também a lei é importante porque amplia, quer dizer, inclui não só os imigrantes, mas também os emigrantes, não é? Então, mesmo com os vetos, ainda a sociedade civil, os que estavam se mobilizando em prol da lei, estavam satisfeitos. Mas agora, com o processo de regulamentação, a coisa está complicando ainda mais. E muitos dos avanços estão sendo restringidos também pela própria elaboração da lei. Está muito complicado, porque tem muita gente, muitos órgãos envolvidos, e parece que cada um quer um pedaço das e não só o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Internacionais, o Ministério do Trabalho, o Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, e parece que cada um quer um pedaço da lei, então está bastante restritiva e fragmentada. De fato, no momento, do jeito que está a lei, essa regulamentação, não se sabe quem é que vai formular a política migratória. Não se sabe competências de quem vai elaborar os atos futuros. Não tem participação de órgão de fora do governo. Quer dizer, não tem participação da sociedade civil. Não há previsão de prazo para atos futuros. Então, está muito complicado, não é? E, ao mesmo tempo, há artigos que realmente implicam em privação de liberdade dos migrantes. Várias conquistas sobre a reunião familiar, também há restrições. Transforma a oferta de trabalho prevista na lei em contrato de trabalho e por aí afora. E, além do mais, a maior restrição, você já havia 50%, quase 50% da lei era sobre deportações, expulsões. Essa lei, a corregulamentação, restringe ainda mais a liberdade, restringe ainda mais os direitos de naturalização, a questão da deportação se torna muito mais grave. Enfim, nós temos agora, com muito pouco tempo, tentar melhorar um pouco ou tirar algumas dessas restrições. É claro que se pensa que poderá se fazer muita coisa por decreto depois, mas do jeito que está, essa lei entra em vigor, mas de fato nós não vamos ter uma lei em vigor, porque não, tem muita coisa ainda a ser providenciada para que haja ações, que haja o cotidiano. Como é que vai funcionar a lei? Quem é que vai ficar responsável? Como é que... Então, nós estamos nesse impasse e estamos vivendo um momento de retrocessos
e a regulamentação reflete esses retrocessos. É tempo de luta pelos direitos dos migrantes. Muito obrigada.